Muito bem-vindos ao JTT, nessa manhã com dignidade do Portal Desacato, Marco Schuster e Celso Schroeder. Schroeder, é assim que fala, Celso? Schroeder, isso mesmo. Acertei. Olha, eu sou péssima com outros idiomas, Celso. É mesmo? Ah, acertou. Gente, nós vamos falar hoje nessa entrevista sobre o jornal O Grifo, que eu achei sensacional, gente. Eu ri muito e, ao mesmo tempo, aquilo, a gente se revolta, né? São as notícias que a gente não quer, com umas pitadas, não, melhor dizendo, colheradas de deboche, que em tempos onde o fascismo se espelha e o neoliberalismo late sem dono, a gente nos aconchega no Grifo, um jornal de humor que usa o riso como trincheira. Herdeiro do espírito rebelde do Pasquim, ele reúne cartunistas, poetas e cronistas que dão talento e tempo para escancarar as vísceras do poder. E eu vou colocar aqui no palco o jornal O Grifo, para a gente ir acompanhando enquanto conversamos sobre ele. Celso e Marco, vocês são os editores do Grifo. Contem para a gente um pouco como foi fazer essa edição dele. Vai lá, Marco Antônio. Tá bom. Essa edição editor. 54... Eu sou um coadjuvante. O Schuster é o não é verdade, mas enfim. Pô. A gente tinha pautado uma outra capa até. Mas aí vieram esses tarifaços e essa reação da China, né? E aí a gente meio que correu tudo. Esse mês de março foi um mês bastante corrido, porque ainda a gente fez uma exposição sobre o massacre em Gaza, né? Dessa vez foi chamada Minha Gaza, Minha Vida, e o ano passado a gente fez a gente fez uma exposição, outra exposição ainda bem no início da guerra lá. Então, essa aí foi isso, a gente tem a reunião de pauta, aí as pessoas colaboram e a gente define 2 ou 3 pautas normalmente para tentar encontrar uma capa, e há muita contribuição, nós temos tem colunistas, os chargistas mandam as charges dentro desses temas, e essa edição foi isso, e a gente fez, aí a capa, o Schroeder pode falar, porque o desenho é dele aí, né, da onde que ele tirou essa ideia, mas é uma avaliação que a gente tem, assim, que o Trump quer, na verdade, desde o início, tudo que ele está querendo com as taxações era prejudicar a China, né? Meio que uma ideia de bloqueio econômico, assim como os Estados Unidos fizeram com Cuba e com a Venezuela um tanto também, né? É uma outra forma de bloqueio econômico, vamos dizer assim. Isso é uma avaliação minha, tá? Não é... Eu que estou chegando a essa conclusão, sei lá, faz 2 ou 3 dias, né? A não ser com a exceção com exceção dessa ideia que o combate era a China. E a China está saindo bem, está conseguindo, não está sendo atingida até agora, pelo menos. Então, essa é a ideia da capa, da edição. Sei lá, Schroeder, o que tu diria aí? Não, eu acho que isso, a nossa forma de fazer as edições, elas foram modificando ao longo desses 4 anos do jornal, né? Primeiro eu pelo menos era muito rígido, e a gente fazia reuniões como se fosse uma redação mesmo, né? E participava a gente, tal, a gente fazia e tentava se enquadrar, enfim, encaixotar a realidade na nossa reunião de pauta. Com o tempo a gente foi, né, a gente foi frouxando, eu fui também me relaxando um pouco, e a gente fica um pouco, assim, acolhe a realidade, né? O que vem vai virar capa. E aí depende de um monte de coisa, depende da importância, obviamente, do tema, e essa aí era indiscutível que as aparentes maluquices do Trump, que não são maluquices, né? Ou seja, é uma ação completamente racional. Estratégica, né? Estratégica, né? Do ponto de vista dele, obviamente, deles, né? Ou seja, do grupo que ele representa. E que não é novidade se a gente olhar o Bolsonaro no Brasil e
e o Milei na Argentina, essa tática de destruição, né, é uma tática neoliberal de reorganizar a economia mundial a partir de uma nova forma de acumulação, que de alguma maneira já é a superação do capitalismo clássico, né? Ou seja, quando ele joga a República, né, os Estados Unidos, que é um troço muito caro para eles, né, joga no lixo, né, passando por cima de leis da Constituição, que é um troço sagrado, pelo menos retoricamente Sim. sagrado para eles, né? Quando ele faz isso, é uma estratégia de descompor um modelo mundial, global, né, de econômico, e para isso ele precisa reorganizar também as regras de convivência, as regras legais, né, jogando no lixo tudo, é isso que ele está fazendo. Faz isso com uma certa cautela, né, mas com a veemência retórica, que também é uma característica do Bolsonaro e do Milei, e uma retórica e uma certa violência. Nesses 100 dias dele, ele fez 140 decretos, né, que é uma absoluta novidade para governantes, e principalmente para os Estados Unidos, que é um país, né, estável, que tem uma única Constituição até hoje promulgada, ou seja, enquanto nós temos aqui 9, sei lá quantas constituições, eles têm uma só. E foi uma ação muito, muito forte que eles fizeram, né? E uma aposta muito alta. E a capa é essa, né? Mas a capa eu me movo sempre. Assim, vamos esperando se chega cartoons, né? Porque às vezes é isso, nós já fizemos, né? Capas com... Chega um cartoon legal, chega um cartoon bonito. Sim, e aí... Vira capa, né? A gente dá um jeito de fazer Não, eu achei incrível essa, porque ficou... É a nova versão do Tiro Saiu pela Culatra, né? Não, e essa aí foi... Eu já tinha feito, inclusive, um desenho. Até perguntei para o Schuster. Eu já fiz, nossa, o Schuster já fez um cartoon com um vermelho e tal, que representa a bandeira chinesa, que eu gosto muito, achei muito bonito. Acho legal, assim, graficamente funciona, né? Ficou muito legal. Daí, bueno, usei de novo o vermelho, porque eu acho que também as nossas capas tendem a ficar brancas, porque sempre, normalmente, é um cartoon que o fundo é claro, né? É claro. Então, raramente a gente usa uma cor na capa, né? Então, quando pode botar, eu digo, bueno, vamos botar uma cor na capa, porque fica legal, né? Ficou muito legal. Tu viu que eu gostei tanto que eu usei de fundo aqui do nosso programa hoje, né? E o Trump, e desenhar o Trump, para mim, também começou a ficar fácil, né? Eu peguei o jeito dele, do queixo levantado, assim, meio Mussolini, né? Com o queixo levantado, que ele faz assim. E claro que o cabelo também é muito fácil, mas eu procurei sair um pouco do cabelo, simplesmente, né? Eu acho que você foi generoso com o cabelo dele. Foi. É isso, que eu resolvi apostar mais no formato do rosto e na arrogância do olhar. Na arrogância, né? E também, principalmente, usar a questão da arma, né? Que eles tanto defendem. Mas ficou muito legal, né? E ali o presidente da China todo que nem todo tranquilo. Não chega nem a ser uma caricatura. Eu fiz um chinês, assim, que representa mais a China do que mas é parecido com ele, assim, é parecido com o Xi Jinping. Eu não fiz uma caricatura, assim, não. Fiz de cabeça, inclusive, nem fui buscar referência. Nem procurou. Sim. Eu coloquei aqui para nossa audiência poder ver nos comentários lá do Facebook e do YouTube, tá o link para vocês acessarem, para nossa audiência acessar o jornal O Grifo. Então, a gente vai passando aqui. Bom dia, César Oliveira, que está aqui com a gente também. Então, tá o link ali, tanto no Facebook quanto no YouTube. Também vou colocar em seguida, conforme a gente vai fazendo a entrevista, vou colocar lá no X, né? No antigo Twitter, na rede do Elon Musk, se eles não derrubarem a gente. Não, mas vamos lá, vamos seguir falando sobre o processo ali de criação dessa edição do Grifo, né? Essa edição 54 do Grifo. Primeiro, como é que é? Schroeder, você já veio aqui, você já participou do 99% com o Raul Fittipaldi e a Sofia Andrade.
Eu assisti um pouquinho daquela entrevista, eu achei muito, muito legal, foi muito divertida. E você explicou, mas eu vou te pedir para explicar de novo. Como que começou, né? Foi pré-pandemia, né? Que vocês começaram com essa ideia de criar o Grifo. Na verdade, foi pandemia, foi pandemia pura. Pandemia pura, assim, né, Schuster? Claro, começou a pandemia e todos nós, todo mundo. Depois a gente percebeu que né, ou seja, o que houve de produção, principalmente produção intelectual no mundo, proporcionado pelo isolamento, foi grande. E o Grifo também é isso. E nós tínhamos um agravante, né? Ou seja, que ao vírus do Covid, nós tínhamos os vermes de um estado sitiado, né? Refém na mão de um negacionista e de um histrionista, enfim, né? Era uma situação, eu me lembro, assim, que muito, muito, muito sufocante. Uhum. E eu liguei para o Schuster deve lembrar, eu digo, vamos fazer alguma coisa e tal. E a única coisa que a gente sabe fazer é isso, né? Ou seja, vamos fazer um jornal. E, inclusive, pela nossa tradição, idade e convivência, eu e o Schuster já participamos de várias iniciativas editoriais, pelo menos duas, assim, o Denúncia e a Revista Sul, onde nós criamos uma camaradagem e uma sintonia, assim, uma sintonia política, editorial, que nos permitiu fazer um jornal eletrônico à distância, né? Ou seja, cada um num canto. E foi interessante, porque tivemos adesão imediata, assim, de uma porção de pessoas, né? Os cartunistas e tal, e que permitiu a gente fazer um jornal que estava na nossa cabeça, que sempre está na nossa cabeça. É o mesmo jornal sempre que eu e o Schuster fazemos. É sempre a mesma coisa que a gente faz. Que é um jornal de cartoons e tal, mas com o texto. Aliás, a condição de eu atrair o Schuster para o projeto foi de que prometer para ele que ia ser só cartoons e tal, pouco texto, que isso facilitaria a vida dele. Mas a gente não sabe fazer assim, né? Ou pelo menos os cartunistas também não aderiram na medida que a gente imaginava, que desse para fazer uma edição, e acabou entrando o texto, e tinha que entrar mesmo, porque quando a gente fala no Pasquim, não é uma referência qualquer, né? É o modelo que tem, o que nós fizemos no Denúncia, o que nós fizemos na Sul, enfim. O Cojornal, de alguma maneira, a gente vem fazendo esse modelo há algum tempo. E ele saiu também com essa cara velha, essa cara de jornal impresso, né? Antigo, impresso. O formato dele é impresso, inclusive a gente edita ele o negócio é tão... permite que a gente imprima, eventualmente. Nós temos algumas edições impressas. E o Vicente, o Celso Vicente, que faz contato com vocês, o Vicente, que é o nosso correspondente catarinense em Florianópolis, o Celso imprime todas as edições. Né? O Schuster que me contou isso, eu não sabia. O Celso imprime todas. Então, ele tem a coleção toda impressa. Né? Olha, eu pensei nessa ideia também, porque agora eu quero uma edição impressa. Tem como conseguir ou a gente imprime mesmo? Imprime um PDF. Pode pegar, porque ele está em PDF. Pega. Ele é um número de páginas sempre um múltiplo de 4. Nós não conseguimos fazer... Porque um jornal virtual pode ter um número ímpar de páginas, né? Mas não basta ser par, tem que ser múltiplo de 4. Essa é uma exigência do Schroeder. A impressão está sempre no nosso horizonte, entende? Ou seja, a gente poder imprimir. E imprimimos algumas, inclusive alguns tiramos tiragem razoavelmente, assim, não lembro qual é o número, acho que o anterior, acho que há 2 números atrás, 3 números atrás, a gente imprimiu, fez uma boa tiragem. E além das tiragens normais, dos números normais, essas exposições que nós temos feito nos permite que a gente imprima também uma outra obsessão nossa, que é um catálogo. Então, a gente faz a exposição e faz um catálogo, também em número par, para poder imprimir, se for o caso. Então, e esses catálogos têm ficado bem bonitos, têm ficado bem legais. Eu tenho achado bem interessante eles. Aliás, ontem só para fazer Ontem nós participamos, eu vi tu dizendo quem estava fazendo o quê no dia 1º de maio, né? Sim. O Grifo participou, Schuster,
do 1º de maio, do ato aqui de Porto Alegre, que foi ali no Parque Harmonia, na Casa do Gaúcho. Ali as centrais sindicais fizeram os seus atos. E a CUT pegou aqui, estava comigo aqui em casa, pegou o nosso painel, que é um painel que nós fizemos para a enchente, ou seja, que foi um outro evento que nos mobilizou muito. A gente fez uma exposição e fizemos um painel enorme, muito bonito, coletivo, assim, com 10 cartunistas que desenharam, um painel de 7 metros por 3 metros de altura, um enorme de um painel que a gente só consegue colocar ele em alguns locais, porque ele é muito grande. E ontem ele ficou pendurado, nós penduramos ele lá na... Tem fotos, Schroeder, para me mandar? Me manda no WhatsApp ali, que daí eu trago aqui para... Tá, eu fotografei ontem, antes de iniciar o ato, eu estive lá e tal, fotografei o painel exposto e tal, que é... E essas exposições, então, produzem os catálogos, era sobre isso que eu estava falando. E como é que foi ontem a manifestação ali em Porto Alegre? Eu vi que teve bastante aderência no protesto dos trabalhadores unidos do Safari, né? Do mercado. Zafari. É Zafari ou Safari? Porque o Raul ontem me corrigiu dizendo que era Safari. Não. É Zafari. Safari é aquela caça que os caras fazem na... Então eu estava falando certo, o Raul me corrigiu. Zafari. Também é o seguinte, não sei como é que o italiano lê aquele Z, né? Não sei como é que é. Vai ver Safari. A gente diz Safari. Zafari. Mas em italiano pode ser que tenha outro. Eu tive ontem lá no ato, antes do início, fui dar uma olhada lá como é que estava o nosso painel e tal. E o ato depois tem sido assim, então um pouquinho esvaziado para o tamanho do evento e da importância do dia, essas coisas todas, me parece que tinha que ser uma coisa um pouco mais potente. Mas, enfim, é tradição nossa. Mas a novidade foi essa. A novidade foi um movimento bem forte em torno da reação à greve do Zafari, né, que é inédita, isso é inédito, ou seja, o supermercado, né, que é um supermercado o mais potente aqui do Rio Grande do Sul, os trabalhadores entraram em estado de greve. Eu não sei se chegaram a parar mesmo, mas teve um movimento forte. Não chegaram, mas a justiça determinou, né, essa semana que os trabalhadores e trabalhadoras que aderissem à greve não podem ser demitidos, né, não poderiam ser demitidos. Mas eu achei necessário e o mínimo, né, que a justiça poderia fazer para que os trabalhadores e trabalhadoras pudessem, que é uma escala absurda, né? É aquela escala 10 por 1 que o Zafari faz, né? Absurda. Mas falando nisso, Marco Schuster, eu não sei se você prefere que eu te chame por Marco ou pelo sobrenome. Todo mundo me chama pelo sobrenome, mas se quiser chamar de Marco também, eu respondo. Entende? Schuster, Marco. Enfim, vai ter ali falando em Dia do Trabalhador, vai ter uma edição ali, a próxima edição do Grifo, sobre o Dia do Trabalhador, o dia 1º de maio. A gente... Não, já estou pensando depois. É que vai ficar muito distante do dia 1º, né? Sim. É claro que alguma referência a gente vai fazer, porque não tem como fugir disso. O nosso pé está ali, né? Então não tem como fugir disso. Mas eu não sei se mais não pensamos em capa, não. Agora, sim, é o tal negócio, se aparecer um grande desenho sobre o Dia do Trabalhador, não tem como, desenho muito legal. Não, porque a gente pode considerar um mês do trabalhador também, né? 1º de maio o dia, mas é o mês todo, ou o ano todo dedicado ao trabalhador. Mas não tem uma definição de capa sobre isso, né? A gente meio que definiu uma questão da política nacional e desculpa, tem um ano de enchente, né? E maio é um ano de enchente no Rio Grande do Sul e a gente vai ter que tratar disso, né? Porque as comportas de Porto, se chovesse a sorte é que não vai chover. Não vai chover o que choveu o ano passado, né? Porque o que tinha que ser feito não foi feito. Não foi. Não foi feito, então o jogo de empurra.
O Estado também é uma administração precária, mas muito precária mesmo. Então, nós vamos ter que tratar desse assunto à nossa maneira. Com certeza. Até a Zero Hora, que é um jornal, né, que sustenta a política neoliberal aqui do Estado e da capital, até a Zero Hora está fazendo uma avaliação. E faz uma avaliação muito cuidadosa, assim, ou seja, muito, né, cautelosa. do ano da enchente. E a avaliação deles é assustadora, Não foi feito nada. Eu tinha, semana passada, eu tinha passado ali pela orla aqui do Guaíba, onde tem as casas de bomba que foram desligadas, e a água entrou, né, em Porto Alegre. Entrou aqui na minha casa. A minha casa aqui teve 1,20 m de água, nós tivemos aqui. E eu passei por lá e estava abandonado. E era um matagal, ou seja, tem uma rua que forma um dique e as casas de bomba estão do outro lado. As casas de bomba estavam dentro de um mato, assim, Meu Deus, tudo atirado. Eu até fiz um comentário no Face e tal. Aí passei ontem lá e tal, e eu vi que estavam limpando, mas estavam limpando a grama em volta, assim, para dar uma tapeada nas casas de bomba. As casas de bomba estão abandonadas, e é essa a matéria que a Zero Hora tem dito com muito cuidado, com muita, né, delicadeza. Assim. Porque a gente não dá para ficar ofendendo também os capitalistas, né? Não pode ofender quem tá ali também bancando eles, né? Mas não é só Porto Alegre, esse é o problema. Isso o Schuster está dizendo, ou seja, porque o Guaíba aqui, né, ou seja, que é um estuário, e ele recebe as águas, que foi o que aconteceu, né, das chuvas lá de cima, da serra. Então, tem uma bacia de 2 ou 3 rios ali que são fundamentais. Tem uma série de diques. Né? Tem um sistema que é de várias décadas aí, um sistema de contenção que funciona razoavelmente bem, só que foi abandonado, né? Foi abandonado pelo governador, esse sistema que protegeria o Guaíba antes da chegada das águas aqui, esse troço está abandonado. E Porto Alegre completamente abandonado, né? Ou seja, o sistema de contenção, que é o MUL e diques também, e bombas, também foi abandonado. E isso, um ano depois de uma viagem, os caras foram à Holanda dar uma olhada como é que se faz dique, porque nem isso eles sabem fazer, gastaram dinheiro, enfim, e conversa fiada, e matéria em jornal, dizendo que agora nós vamos, não sei o que e tal. Quando chega um ano da enchente, não tem nada pronto ainda. Morre tudo. Não tem nada, Aí precisa ter outra enchente para começarem a falar de novo, mas... Não, e a última matéria do jornal de ontem era assim, o governador diz que levará 5 anos para o sistema voltar a ser razoavelmente eficiente. Era uma matéria. E a de ontem, se vocês vissem, era pesquisa, enfim, estudos, aquelas coisas, os títulos genéricos, às vezes, estudos dizem que os eventos climáticos serão 5 vezes mais frequentes. Ou seja, nós levamos 80 anos, de 41 até 2026, para ter uma enchente, agora nós teremos de 10 em 10 anos, ou de 15 em 15 anos, eventos da mesma proporção. Isso não significa, né? Pode significar que, se não esse ano, o ano que vem vai se ter um evento daquela dimensão, porque o mundo todo está, né? As chuvas aumentaram, está aumentando o nível de água em tudo que é lugar, e Porto Alegre está abandonado completamente. Então, nós não vamos ter como não tratar disso, né, Xuxa? Gente. Bom, quero primeiro agradecer, né, vocês por estar participando aqui hoje, por estar trazendo, lembrar a nossa audiência que está no Facebook, o link dessa edição do Jornal O Grifo, edição 54, também no YouTube, aqui no YouTube, e eu coloquei lá no X, no antigo Twitter também, coloquei o link de acesso lá no Drive, porque o jornal está acessível, é acessível para todos e todas aí de forma gratuita, né, Schroeder e Marco? E o Raul Fittipaldi aqui, ó, tá desejando uma boa sexta-feira, mas só para mim, para vocês não. Pô, Fittipaldi. Tá aqui, ó, ele colocou só para mim, só boa sexta a ele. Mas não tem problema. Um abraço, Raul.
Isso. Não, imagina, ele está acompanhando ali porque ele adora vocês e foi ele, inclusive, que me passou essa edição do Grifo e me falou: Amy, chama esses caras aí porque precisa, a gente tem que trazer o Grifo aí para a nossa audiência. Muito obrigada, gente. Algumas palavras finais? Obrigado. Boa sexta, bom final de semana para todo mundo, pessoal do Desacato aí, sucesso para vocês aí, continuem nesse trabalho bem legal que vocês estão fazendo. Seguiremos aqui sempre nessa luta, né, pela informação certa, pela informação correta e crítica também, né? Com essas pitadinhas ou colheradas de sarcasmo e deboche, né? Um beijo, gente.